Olá, meus amados. Bom dia ou boa noite. Eu novamente vos cumprimento assim, porque eu não sei qual é o período que vocês estão vendo este vídeo, mas eu quero novamente passar uma pequena mensagem para as nossas mentalidades, os nossos entendimentos, meditação e para os nossos corações. Amados, eu quero falar um pouquinho sobre o que é um aprendizado da Bíblia Sagrada. Que nós sabemos que nós temos a Bíblia em nossas mãos, podemos entender que nós temos a maior descoberta que você pode entender nesta vida. Podemos entender e descobrir que uma suprema universidade está em nosso poder. Porque uma coisa de suma importância, além de todos os aprendizados, porque, olha, veja bem, o mundo bíblico, ele foi dividido em 3 eras. Primeiro, a era patriarcal. Segundo, a era judaica. E terceiro, a era cristã. E justamente na era cristã surgiu Jesus Cristo, que nos ensinou uma coisa muito importante, que além de qualquer aprendizado que nós podemos imaginar, que é muito lido até, mas às vezes pouco exercitado. Essas palavras eu quero me dirigir a todos que estão assistindo este vídeo, mas principalmente os pastores. Vamos dizer assim, um círculo de pessoas, não é? Obreiros, não é? Em geral. Olha, é simples ler esse versículo, mas se nós soubermos aproveitar, é de suma importância, gente. Veja aqui, olha comigo. Tem uma Bíblia aqui na minha frente. É no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Seguindo: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Olha que coisa interessante. Olha que coisa suprema, sublime, de suma importância. Jesus disse isso para uma grande multidão, e no meio da multidão tinha doutores daquela época. Tinha magistrado daquela época. Por quê? Ele disse aqui, Mateus, cansados e oprimidos. Por que cansados e oprimidos?
oprimidos por estar abarrotado de dúvidas. Qual a saída melhor que o ser humano poderia ou poderá encontrar, senão o conhecimento da palavra? Será que algum sectarismo ou dominalismo religioso seria capaz de trazer uma saída, uma solução básica, a não ser o conhecimento do conteúdo da palavra do Senhor? E ainda ele disse, né? Olha, aprendei de mim. É o maior aprendizado que pode existir. É a maior universidade que pode existir em todo tempo. Aleluia! E encontrareis descanso para vossas almas. Quantas pessoas ainda hoje que estão com a vida atropelada, que estão com a vida cheia de tantos problemas, dúvidas, sem saber onde achar um refúgio. Ainda tem pessoas assim, indo ao suicídio, depressão. Pessoas que não têm com quem falar, pessoas que não têm com quem ter um apoio, ter uma guarida, ter uma orientação melhor, independente de posição social. Ainda existe nos dias de hoje uma grande massa humana nessa situação, simplesmente por não conhecer esta palavra, que cria em nós uma saída, que possamos encontrar um refúgio, um alívio, deixar para trás toda aquela tradição que não chega a lugar nenhum. Vamos lá. Existe aí várias informações, ensinamentos, até teológico, né? Existe uma teologia que formaliza as pessoas a chegar até um bacharelado. Existe uma teologia básica, uma teologia média e também um bacharelado. O que é uma teologia? A teologia significa uma ciência que leva ao conhecimento supremo. Isso quer dizer, uma ciência divina. E também que aprende a discursar sobre Deus nas maioria das coisas necessárias para as mentalidades humanas. Também a teologia ensina como associar com as coisas divinas. É uma ciência que não cria nada, mas revela como entender o relacionamento de Deus para com o universo, gente. Mas quando se fala em universo, isso não significa um planeta Terra. Que nós vivemos no quinto maior planeta Terra. No quinto maior planeta, que é o Terra. Mas isso não significa que Deus está somente associado com o planeta Terra. Não, ele tem um relacionamento universal. Ou seja, é um elemento de um conjunto astronômico
que vem na existência de milhares e milhares de anos. Nesse conjunto tem um elemento que a teologia ensina, que é um nuclear metálico associado com vários asteroides, que é o Sol. É uma obra divina. Isso a teologia ensina. Mas só que muitas vezes tem pessoas que passam por todo esse discurso, todo esse procedimento, mas não se lembra dessa passagem que eu acabei de ler, Mateus capítulo 11, versículo 28, que a maior universidade que Jesus ensinou, uma delas, não é bom dizer, está nesse texto, que é a humildade, a mansidão, para estar bem com a vida, estar bem com o trabalho, estar bem com a família, que é importante também, estar bem naquilo que faz no dia a dia, aquilo que faz de bom, não é? E principalmente bem com Deus. Isso nos leva a esse aprendizado. Temos nas mãos a maior universidade que nós possamos imaginar, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Vamos cada vez mais nos aproximar dos textos bíblicos, porque quanto mais nós aproximamos, mais nós vamos aprender. Porque as pessoas hoje, mesmo com a Bíblia na mão, ainda não descobriu o que é a Bíblia. Tem a Bíblia como defesa? Não. Tem a Bíblia como uma identificação? Não. Temos a Bíblia para o nosso convívio diretamente com Deus e com o Espírito Santo. Glória a Deus. Esse é o conteúdo que nós precisamos saber. Eu me dirijo a várias pessoas, mesmo que não comente, que não diz nada, mas estão vendo este vídeo, principalmente os pastores, que muitas vezes, estrategicamente falando, pregam, pulam, sapateiam, mas o conteúdo não passa, o conteúdo ninguém aprende. Somente uma conquista de ibope, gente. Isso nada muda. Isso não chegamos a lugar nenhum. Amém? Vamos aproximar mais de Deus na pessoa do Espírito Santo e aprender aonde aqui nós acabamos de ler. Que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? E amarmos o próximo como a ti mesmo, amém? Deus abençoe a todos. Que esta palavra sirva para os nossos elevos espiritual. Que ela crie em nós cada vez mais esta humildade que Jesus nos ensinou. Tudo para a honra e glória do nosso Deus Supremo e Todo-Poderoso. Amém? Que Deus nos abençoe mais e mais. Recebam esta palavra e sigamos todos na graça e na paz.